Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Nesse programa você vai conferir. O cirurgião plástico Dr. Carlos Eduardo Leão é o nosso convidado para explicar quais são as técnicas mais usadas para driblar a perda capilar, a queda de cabelo. O quadro Mitos e Verdades desmistifica as nossas noções sobre calvície e sobre transplante de cabelo. Vamos lá, cabeleira, madeixas, juba, crina, o que mais o dicionário popular tiver de sinônimo para a moldura do nosso rosto, do rosto humano. É sobre ele que a gente vai falar hoje, é o cabelo, esse elemento do corpo humano que exerce na cultura um fator muito importante para a autoestima de homens e mulheres. O cabelo está ligado ao estilo, à expressão e até mesmo à política luta dos povos negros contra o preconceito racial. O cabelo, meus caros telespectadores, minhas caras telespectadoras, não é futilidade, não. A partir do cabelo a gente pode se reconhecer, se reafirmar. E é para falar sobre as técnicas da área da cirurgia plástica que a gente já está aqui no estúdio com o médico cirurgião, Dr. Carlos Eduardo Leão. É uma honra recebê-lo aqui, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Prazer estar aqui e poder desmistificar algumas coisinhas, né? Exatamente. Sobre isso, né? Por exemplo, o que o senhor ouve falar sobre cabelo e transplante e cirurgia plástica envolvendo a questão capilar, que o senhor fala, meu Deus, não é nada disso? Olha, o cabelo é um atributo estético do homem e da mulher. Então, a falta do cabelo, tanto no homem quanto na mulher, realmente causa a ambos os sexos um problema de autoestima muito grande. E quando você diagnostica corretamente esta queda de cabelo, essa falta de cabelo, e você chega ao diagnóstico de uma calvície androgenética, você então trata com o transplante capilar. Mas não é somente a calvície androgenética que faz cair o cabelo. Então existem outras patologias, outras doenças que cursam com queda de cabelo. Então o cirurgião de restauração capilar bem formado, ele é obrigado a diagnosticar corretamente. E esse obrigado é muito importante porque para ele ser obrigado, ele precisa ter formação. Então, o cirurgião plástico e os dermatologistas tratam os problemas do couro cabeludo historicamente há 70 anos no Brasil. Então, os problemas do couro cabeludo estão com essas duas especialidades há 70 anos. Então, se você procura o profissional correto e ele diagnostica corretamente, o seu tratamento vai ser sucesso. Então, se você, por exemplo, tem uma queda de cabelo por um problema clínico, ou um estresse emocional, né, ou a própria Covid-19, a gente teve aí um período em que os pacientes nos procuravam e nós chegamos a este diagnóstico de que a Covid-19 também era uma causa de queda de cabelo, ou pelo próprio vírus, ou pelo estresse que o vírus estava causando nesses pacientes. Então, se você diagnostica aquilo não é uma calvície androgenética, você pode tratar clinicamente e o cabelo volta de novo ao normal. Então, é muito importante isso, o diagnóstico correto. Aliás, em medicina, de uma maneira geral, o diagnóstico... Se você me perguntar assim, defina a medicina numa palavra. Medicina é diagnóstico. Se você diagnostica corretamente, você trata corretamente. Isso é muito importante. É muito importante. Agora, na experiência que o senhor tem, uma experiência muito rica, muito viva, como é que o senhor analisa a evolução desse trabalho de transplante capilar? Como é que era antes? Olha, o transplante capilar remonta até a história antiga. Se você imaginar a preocupação com o cabelo, vamos pegar na história antiga. Cleópatra, por exemplo, utilizava urina de cobra, naja, que é uma cobra muito elegante, né? E misturava aquela urina da cobra em ervas medicinais da época. Não devia ser Cleópatra que ia colher a urina, né? Ela mandava alguém colher a urina da cobra, que ela podia ser picada, aquela coisa toda. Misturava a urina de cobra naja a história remonta, em ervas medicinais e passava na cabeça de Marco Antônio, que era calvo, seu grande amor, o grande imperador, grande amor de Cleópatra, para que aquela calvície não evoluísse. Funcionava?
Olha, se fosse calvície androgenética, não funcionava. Mas se fosse, por exemplo, uma seborreia, uma caspa, e ele tratasse aquela caspa, aí é uma doença, ele voltava a nascer o cabelo. Porque quando é G, não tem jeito. Aí você realmente tem que fazer a cirurgia. Mas eu quero mostrar com esse exemplo da preocupação. Quer dizer, isso é uma preocupação da humanidade desde o Big Bang, né? Então, é muito importante isso. Quer dizer, o cabelo é um atributo estético do ser humano. E não é só o cabelo da cabeça. Eu faço muito transplante de barba. Eu sou especialista em transplante de barba, um dos pioneiros no Brasil. Então, veja bem, o homem quer ter barba, é um atributo dele. E o homem que não tem barba ou tem a sua barba falhada, padece desse problema. Então, nos procuram para colocar, por exemplo, a sobrancelha ralinha, filinha, ou a ausência da sobrancelha, por doença inclusive, né? E irreversível, nós então colocamos de novo a sobrancelha nessa posição e isso realmente fica muito interessante e os pacientes voltam a ter a sua autoestima renovada. Então, eles voltam a frequentar a sociedade, os seus próximos, com muito mais alegria, com muito mais tranquilidade. Doutor, mas assim, vamos considerar também que o Brasil hoje é pioneiro na cirurgia plástica com relação ao mundo todo. Ao mundo todo. Referência. Nós devemos isso ao importante. professor Pitangui, né? Que foi o grande divulgador da nossa especialidade no mundo. A cirurgia plástica brasileira é uma das mais respeitadas no mundo. Nós somos o segundo país do mundo em cirurgia plástica estética. Mineiro de Belo Horizonte. Exato, Mineiro de Belo Horizonte. Mineiro de Belo Horizonte. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo na casa dele e uma felicidade imensa de poder conhecer. Um privilégio. O senhor trabalhou com ele, né? E outra coisa, e privei da amizade dele. Né? Isso é uma coisa muito bacana, muito importante para mim, para a minha formação. Doutor, mas é o seguinte, falando dessa evolução, considerando que o Brasil é um dos campeões, um dos mais... tem uma tecnologia desenvolvida e reconhecida no mundo todo. A evolução do transplante capilar, eu lembro que não faz tanto tempo a pessoa fazia um transplante, todo mundo sabia que ela tinha feito o transplante. Existia um apresentador de televisão, Fernando, não sei se é da sua época, mas ele chamava-se J. Silvestre, um apresentador famoso. E esse rapaz, ele fez uma cirurgia de transplante de cabelo com aqueles punches de Orentrais, que era um dermatologista americano que inventou aqueles tufos de cabelo. E o transplante de cabelo de J. Silvestre era uma coisa horrorosa. Mas é pé de milho. Pé de milho. Plantação de café. Mais ou menos isso. Uma coisa horrível. Né? E essa cirurgia, você imagina, eu tenho 41 anos de lida. Eu faço calvície há 32, 33 anos. Eu fiquei 8 anos da minha vida sem mexer com isso, porque as técnicas eram muito ruins. Até que a técnica foi aprimorando, como tudo em medicina. Como é que era? Plantava ali aqueles pezinhos, você tirava um tufo. Olha, essa técnica de hoje, a FUE, né, que você faz aqueles furinhos, é uma evolução dessa técnica ruim, dessa técnica antigona, em que você tinha um punch que tirava assim, um tufo que tinha 20 cabelos num tufo. Hoje você tira um tufo que tem 2 cabelos, 3 cabelos, olha a diferença. Não precisa dos 20? Não precisa dos 20, porque ao invés de você botar 20, você coloca 10 de 1 ou 2 cabelos, então fica aquela coisa natural, fica lindo. A cirurgia da restauração capilar, hoje, o Brasil é um celeiro de grandes especialistas em cirurgia da restauração capilar. Mas se você me permite fazer um parênteses aqui... Claro, doutor, olha, fica à vontade. É muito importante o que eu vou falar para você aqui. Nós somos cirurgiões plásticos, eu fiz medicina, fiz 2 anos de residência em cirurgia geral, depois eu fiz 3 anos de residência em cirurgia plástica, portanto, eu fiquei 11 anos estudando para começar a fazer a minha vida. Então, eu fiquei 11 anos estudando para pegar um bisturi e fazer um transplante de cabelo. Hoje, o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, cursinhos de fim de semana onde profissionais não médicos, olha bem, não médicos, se arvoram de cirurgiões de restauração capilar. E estão fazendo coisas que até Deus duvida. Porque existe uma técnica chamada FUE, que é a técnica de você raspar a cabeça e fazer os furinhos, que é uma excelente técnica. E existe a técnica tradicional, em que você tira uma faixa de cabelo aqui atrás, leva essa faixa para microscópio e separa fio a fio e faz o transplante de cabelo. São 2 técnicas clássicas no mundo inteiro até hoje. Só que essa técnica do fazer os furinhos é uma técnica que, teoricamente, tem uma facilidade técnica muito grande. Qualquer pessoa, se eu te levar para a minha sala de cirurgia, Fernando, você ficar lá comigo uma semana, se tiver um pouquinho de habilidade, você sai de lá do cirurgião de cabelo. De tão tranquilo que é para fazer.
E esses profissionais da área da saúde, mas não médicos, estão fazendo isso, assim, numa proporção inimaginável. E os resultados estão cada vez mais desastrosos, sem possibilidade de você reconstituir. Por quê? Porque não sabem, porque acham que cirurgia é você saber tirar o cabelo e botar aqui. Não. Para você fazer uma restauração capilar, você precisa ser especialista naquilo. Saber a fisiologia da queda, saber a fisiopatologia da queda, a fisiologia do cabelo, a anatomia do pelo, a anatomia da região doadora. Você precisa saber tudo. Ter treinamento cirúrgico, saber tratar uma complicação que porventura possa haver. Isso é medicina séria, Fernando. E é isso que nós precisamos. As pessoas estão procurando profissionais por preço, porque acham que, não, mas cobra mais barato. Estão sendo operadas em consultórios, sem o menor tipo de possibilidade de recurso, se tiver uma complicaçãozinha pequena. Eu queria aproveitar aqui e deixar uma dica para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora aqui agora, que o senhor pudesse dar dicas para que o paciente escolha o seu cirurgião. Mas como? Quais são? Porque hoje, doutor, tem um detalhe muito importante. A gente tem hoje um Instagram, a gente tem hoje médicos que fazem uma dancinha, que conseguem um público maior, e as pessoas acabam balizando a dancinha do médico com a competência do médico. Então, isso é parâmetro, número de seguidores no Instagram é parâmetro para escolher o médico. O que é preciso observar? O paciente não vai saber quanto tempo o médico estudou. Ele vai conhecer e ter firmeza, ele tem que ter garantia no médico a partir do que ele fala com ele. Quais são as dicas? Eu adorei a sua pergunta, vai ser muito bacana para eu poder explicar para o seu grande público. É o seguinte, olha, nós vivemos um outro tipo de... A gente vive uma outra era, que a gente chama de geração Instagram. Né? Então, veja bem, eu não vejo nada demais do médico se apresentar no Instagram. Eu tenho Instagram. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Agora, nós temos que ter limites éticos. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina não me permite colocar resultado de pré e de pós. Isso é proibido. Doutor Leão, você acha que isso é bacana? Não, eu não acho que seja bacana. Mas eu não vou fazer porque isso é proibido pelo meu conselho, pela minha autoridade médica. Então, se você chega no Instagram e vê um médico mostrando pré e pós, você já está sabendo que ele está incorrendo numa ilicitude ética. Já começa por aí. Ele não podia estar mostrando aquilo. Então, ele está fazendo uma concorrência desleal a mim, que estou obedecendo os critérios do CRM. Né? Então, já começa por aí. E as promessas são coisas inimagináveis. Outra coisa também, você falou das dancinhas, de malabarismo, de trenzinho. Eu acho o seguinte, nós médicos não somos melhores do que ninguém, mas existe uma liturgia em medicina. Né? Eu acho que pega mal, né? Um médico sair fazendo dança. Outro dia eu estava vendo, era na época dessas festas juninas, né? Um certo médico, um cirurgião plástico, fazendo um trenzinho na clínica, ele sendo a locomotiva, com música. Quer dizer, fica alguma coisa, falta liturgia, porque existe, a medicina exige isso. Né? Então, não sou contra quem faz outras coisas mais modernas. Eu tenho uma filha que é cirurgiã plástica de outra geração, tá? Ela tem um Instagram, ela tem um perfil no Instagram, e graças a Deus ela está dentro dessa filosofia ética, elegante, mostrando tudo dentro da geração dela, né? Mas não está fazendo dancinha nenhuma. Isso é uma coisa muito... Agora, lógico que ela tem no pai um exemplo. Sim, né? claro, tem um parâmetro um parâmetro. Mas isso... Agora, não sou contra Instagram, não sou contra... Agora, existe o que é permitido pelo Conselho Federal de Medicina e o que não é permitido. Demos uma dica muito importante para um parâmetro de avaliação. Mas eu tenho outra, sim, se você me permitir. Claro. Olha, nós temos uma associação chamada Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, da qual eu, com muita honra, fui presidente até um ano atrás. Então, a Associação Brasileira, se o seu ouvinte, quem está nos ouvindo, quiser saber se o médico dele é especialista, ele pode entrar no site abcrc.com.br e ele vai saber se aquele especialista está
faz parte da associação. Se faz parte da associação, ele tem todos os pré-requisitos exigidos para exercer a restauração capilar. Então, ele já vai com mais segurança, né? Ou, se ele é cirurgião plástico ou dermatologista, teoricamente, ele está apto a realizar. Por quê? Porque são as especialidades que há 70 anos tratam os males do couro cabeludo, sejam clínicos ou cirúrgicos. Portanto, não é nenhuma reserva de mercado. É muito importante eu dizer para você isso, não é reserva de mercado. Isso é um fato, né? Então, a especialidade para tratar são essas duas. Então, já começa por aí. O camarada digamos aí, ele é ortopedista. Tenho nada contra os ortopedistas, pelo amor de Deus. Eu tenho um genro ortopedista. Então, veja bem o seguinte, mas não é a especialidade dele, ele não teve o treinamento para fazer aquilo, embora possa, a nossa Constituição permite isso, mas não é o especialista. Então, essas coisas são muito importantes para o seu público, para o seu grande público, que está nos ouvindo aqui agora. Eu queria chamar a atenção para outro detalhe, que é a questão do preço. Quando é muito barato e foge de um parâmetro que já está sendo praticado no mercado, é também um fator de atenção, né, doutor? Certamente, porque veja bem o seguinte, vamos lá, doutor Leão, engraçado, o senhor, eu fui no médico e o senhor, digamos, o médico lá cobrou 10 e o senhor cobrou 15. Eu não sei nem o que, não vou dizer que moeda que é, tá? Mas ele cobrou 10 e o senhor cobrou 15. E o que eu explico para ele? Olha, o que vai entrar no meu bolso é a mesma coisa do que o que cobrou 10 vai botar no bolso dele. A minha diferença para ele é a sua segurança. Por quê? Eu opero em hospital, que tenha uma unidade semi-intensiva. Eu opero com um anestesista do meu lado o tempo todo. Eu opero com uma assistente cirurgião plástica, que é a doutora Analisa. Minha assistente foi minha residente, hoje é meu braço direito. Trabalha comigo. Cirurgiã plástica, ela fica lá me vendo operar. Mas por que ela está lá? E se eu tiver um piripaque, Fernando? Quem que acaba aquela cirurgia? Então, isso tudo tem um preço. Então, aquela diferença que ele vê, ele está pagando pela segurança dele. Eu não estou cobrando mais caro do que o outro, não. Eu estou dando a ele a oportunidade de ter essa segurança. Então, não tem milagre em medicina, como não tem milagre em nada. Mas em medicina também não tem. Então, essa é a grande diferença, é a segurança. Por quê, Fernando? Porque restauração capilar é medicina séria. Todas as complicações que podem advir de uma cirurgia plástica, porque é uma cirurgia plástica, pode acontecer num transplante capilar. Então, nós temos que ter todo o cuidado com o paciente. O paciente é o nosso patrimônio, entendeu? Nós temos que ter, aquilo é uma vida, né? Então, nós temos que ter esse cuidado com eles. Doutor, a gente precisa considerar também a forma como as pessoas encaram a calvície, que muda de parâmetro para parâmetro. Lógico. Tem pessoas que aceitam essa calvície de um jeito muito tranquilo, mas tem outros que lutam com todas as forças para evitá-la. Eu vou contar para você coisa aqui. Vamos colocar a semana retrasada. Chegou um paciente no meu consultório, um rapaz de uns 36, 37 anos de idade, muito elegante, terno, gravata, quer dizer, que o camarada bem vestido, totalmente calvo, só que essa região aqui com cabelo, uma calvície tipo 7. Uma calvície importante. Então ele chegou no meu consultório e um rapaz elegante, um rapaz bonito, e eu falei com ele assim, olha, eu me sinto compelido a fazer isso, faz parte da minha ética. Eu falei, cara, se você não quiser fazer, você está charmoso desse jeito. Essa calvície assenta para você. Então, e ele falou assim, doutor Leão, olha, mesmo assentando, mesmo estou falando isso comigo, mas eu gostaria de fazer. Já está marcado para fazer a cirurgia. Mas eu falei para ele que aquilo ali assentava para ele. E muitos vão embora felizes. É mesmo, o senhor achou? Então não vou fazer a calvície. Desistem, porque eu falei para ele isso. Mas eu falo porque realmente vale a pena falar. Entendeu? Agora, tem uns que chegam lá com a cabeça amassada, o crânio é feio, não é bem formado. Eu não vou falar isso para ele, porque a cirurgia vai melhorá-lo muito. Mas você tem que ter isso com o seu paciente. Você olhar para ele e entender que aquela calvície assenta para ele. Sim, sim. O que não é possível na mulher. Isso que eu ia falar. Na mulher colocar não é as mulheres na conversa, porque a relação é diferente, embora o público seja majoritariamente masculino, mas quando a gente fala da calvície feminina, aí a gente entra em dramas. Então, é outro patamar de abordagem. Porque a calvície na mulher era completamente diferente. Quer dizer, o sofrimento da mulher é diferente do homem. Porque o homem careca é algo, vamos colocar, comum.
né? Existe isso, desde que o mundo é mundo, a calvície masculina. Mas a calvície feminina dá à mulher uma sensação de baixa estima, uma coisa assim, incrível. E a mulher tem dois tipos de calvície, Fernando. Ela tem uma calvície que é igual ao do homem, que ela só tem uma falha aqui, ó, nessa região. Aqui tem muito cabelo, aqui tem muito cabelo, aqui também tem muito cabelo. Então essa mulher tem uma calvície que é o padrão masculino. Então essa mulher se beneficia enormemente com a cirurgia da calvície. E eu, na minha clínica, eu cada vez mais opero mais mulheres. Então o meu movimento em mulheres aumentou exponencialmente. Muito bem, porque as cirurgias são um sucesso. Agora, quando a mulher chega com um padrão feminino, que é outro padrão, a cabeça dela é totalmente rarefeita. Então ela tem pouco. Não tem de onde você tirar. Então aquilo funciona mais ou menos como uma sentença. Olha, vamos tratar para você não ficar careca. Mas você tem que ser sincero para ela e usar todos os recursos clínicos que você tem para dar a ela uma melhora nesse resto de vida que ela vai ter, para que ela possa se sentir tranquila. E nós temos procedimentos clínicos muito interessantes, não invasivos, que dá a ela essa possibilidade de ela ter cabelo. Então é muito interessante isso. Agora, a mulher, o sofrimento estético que a calvície androgenética causa na mulher é completamente diferente do que do homem. E nesse momento de fragilidade, é muito comum a pessoa acabar acreditando naqueles remédios milagrosos. Volta e meia aparece um, né? Volta e meia tem uma pomada, fora os clássicos, os característicos. Exato. Como é que o senhor lida com isso? Olha, o que o senhor acha disso? Eu lido com muita tranquilidade quanto a isso. Porque, veja bem o seguinte, é muito importante que a gente entenda que para a calvície androgenética não existe remédio. Porque se existisse remédio para nascer cabelo na cabeça de um careca, não tinha um careca no mundo. Tomava um remedinho, comprimido, nascia cabelo. Isso não existe. Então, tudo que existe, e eu dou a maior importância, são paliativos. Então, por exemplo, se você tem um medicamento em que você usa, um procedimento que você use, e que você possa postergar essa cirurgia, que bom. E isso existe? Existe isso, e isso faz parte do nosso conhecimento. É por isso que eu te digo, o profissional bem formado, né, nem o profissional de fim de semana, né? Eu não quero nem falar que profissionais são esses. Profissionais da área da saúde que não são médicos. Tá? Esses não estão nem sabendo o que é isso, porque eles aprenderam a fazer aquela técnica e querem fazer aquilo para poder ter o seu ganha-pão. Agora, o profissional bem formado, ele dá essa chance ao paciente dele ser bem tratado e de ser tratado de uma maneira correta. Entendeu? Então, por isso que eu acho que vale a pena você estar sempre procurando alguém que... O professor Pitangui falava uma coisa muito interessante aqui que eu vou repetir. Se você acha um bom profissional caro, é porque você não sabe que vai te custar um mau profissional. Você que entrevistou o professor Pitangui, isso é a cara dele. Maravilha. Porque ele é um sábio, né? Uma pessoa, um ponto fora da curva, um homem extraordinário. Exatamente. Então, ele falava coisas para a gente muito interessantes. E isso é uma das coisas muito interessantes. Então, as pessoas que vão em busca do que é barato, de repente pode sair muito mais caro, né, do que aquilo que a gente pode oferecer para um paciente, né? E para a gente caminhar aqui para as técnicas, né, Sim, atualmente mais utilizadas, a gente já falou dessa FUE e FUT. E FUT. Eu vou explicar tudo para você. Isso. Vamos para essas técnicas. Então vamos lá. Existem duas técnicas clássicas, tá? Reconhecidas mundialmente, que é a técnica FUT, que é uma sigla em inglês, então, em que você tira uma faixa de cabelo, aqui Follicular Unity Transplantation, que chama a FUT. Você tira uma faixa de cabelo aqui atrás e no lugar dessa faixa você vai suturar com a técnica de um cirurgião plástico, com o conhecimento da anatomia de um cirurgião plástico. Então, vai deixar uma marquinha em você, que é uma linha que vem de orelha a orelha, e você tira essa faixa, leva para microscópios de última geração e separa as unidades foliculares fio a fio. As duas técnicas são fio a fio. A outra técnica, você não faz nada disso. Você raspa a cabeça e já tira o fio a fio diretamente, através de uma maquininha em que você tira um cilindro de cabelo. Por que tem que raspar? Você hoje pode até fazer essa técnica sem raspar a cabeça, mas é uma técnica muito mais demorada e tempo em cirurgia também é um problema. Quanto mais demorada for a cirurgia, mais a possibilidade de riscos
transoperatórios. Então, se você faz uma cirurgia de 5 horas é uma coisa, você faz uma de 10 é outra completamente diferente. E a técnica de você não raspar a cabeça é uma técnica extremamente demorada. Então, você tem que pesar pró e contra. Então, eu, por exemplo, sou um fã ardoroso de você raspar. Tá? Porque a técnica é mais rápida e o cabelo vai crescer de novo. Então, são duas técnicas clássicas. O que está acontecendo hoje? Essa turma que não tem informação, que não sabe fazer a técnica da faixa, porque para você fazer a técnica da faixa, você tem que cortar. Então, se você tem que cortar, você tem que saber anatomia. Se você corta e tira, você tem que saber suturar. Então, você tem que ser cirurgião. Então, eu falo o seguinte, a técnica da tira, da faixa, é uma técnica para quem pode fazer, e não para quem quer fazer. Então, o cirurgião bem formado pode fazer, porque ele tem técnica para fazer. A outra técnica é muito mais simples. Muito mais simples. Você faz um furinho, você vai tirando os cabelos e acabou a história. Agora, tem lugares em que você pode tirar a sua aradoadora anatomicamente bem preparado. Então, é uma faixa de cabelo em que você pode tirar o cabelo. Então, naquela faixa de cabelo, você pode tirar uma quantidade X. Porque se tirar tudo, fica careca aqui. Então, se você tira de outras áreas que não são seguras, o cabelo que você tirou e botou aqui vai cair também igual aos outros. Porque todo careca que você conhece, todo, tem cabelo nessa região aqui. É a área doadora. A área doadora, é aí. Se você tira fora da área doadora, você até cobre a área calva, mas vai cair o cabelo, porque esse cabelo não é seguro, a gente chama de non-safe hair. Né? Então, é um cabelo que não é seguro. Então, esse cabelo é o que está sendo feito. Então, veja bem, então, as duas técnicas são clássicas. Aí chega na internet e fala assim, técnica sem corte, sem cicatriz e sem dor. Como é que você vai num cirurgião que não te corta? Não tem jeito. Todo cirurgião te corta. Não há como um cirurgião não te cortar. A única cirurgia que não tem corte é a cirurgia espiritual. Com todo o respeito que eu tenho pela fé. Todo o respeito. Mas a cirurgia espiritual não tem corte, não tem cicatriz. Então, engana-se quem pensa que a cirurgia dos furinhos, o FUE, não deixa cicatriz. Deixa milhares de pontos brancos na sua cabeça, porque cada cilindrinho que você tira é um pontinho branco que fica. Então, se você raspar a cabeça a zero, você vai ter milhares de pontos brancos aqui atrás. Não vai poder nunca mais raspar. Nunca mais, porque vai ter que... É como se você tivesse uma catapora na cabeça. Ou então a outra é uma linhazinha que vai de fora a fora, né? Mas é uma linhazinha só. Então, Fernando, só para você ter uma ideia, quem faz a técnica dos furinhos tem uma área cicatricial 40% maior do que a sua tira. Aí você fala assim, mas é melhor. Não. Tudo em medicina tem a sua indicação. Então, quando chega um paciente na minha clínica, eu vou examiná-lo para ver que técnica é melhor para ele. Se é melhor a faixa ou se é melhor os furinhos. Ou se posso juntar até as duas técnicas, porque hoje se junta muito as duas. Chamamos de cirurgia híbrida ou mista. Por exemplo, grandes calvas. Você precisa de muito cabelo. Então o que eu faço? Eu e o mundo juntamos as duas técnicas. Aí você tem 40% mais cabelo. Então, mas tudo isso é o seu diagnóstico. Você tem que saber por que tem duas técnicas. Porque tem indicação para uma e para outra. Por exemplo, uma hipertensão arterial pode ter várias causas. Então, por exemplo, não é o mesmo remédio para todas as hipertensões arteriais. O cardiologista vai saber diagnosticar que tipo de hipertensão arterial que você tem para dar o remédio certo. Sim. É igual a nós cirurgiões. Vamos examinar o paciente, olhar a sua área doadora, olhar a extensão que nós temos que cobrir e dizer para ele, olha, para você a melhor técnica é essa. Sim. Entendeu? Agora, quem não faz a tira, é isso que eu queria colocar para você aqui, quem não faz a faixa, porque não tem condições técnicas de fazer, mete o pau na técnica. Como se fosse uma técnica obsoleta, que não se usa mais. Não, isso não se usa mais, porque só sabe fazer uma. Então, esse recurso é muito triste. É muito triste. Então, é o seguinte, a nossa autoridade de saúde, a nossa autoridade máxima de saúde, está sabendo. Nós temos várias denúncias que nós mandamos. Eu, quando fui presidente da sociedade, mandei algumas, né, de má prática por exercício legal da medicina. Mas são médicos fazendo isso de qual especialidade? Deixa eu explicar. Não, exercício legal da medicina, quer dizer, não é médico fazendo. Nem médico é. Porque o médico, deixa eu falar, qualquer médico que se forma em medicina pode fazer o que quiser. A lei faculta ele fazer o que ele quiser.
formou em medicina para fazer. Então, eu não estou falando de médicos, estou falando de não médicos. E pior, hoje tem até técnicos e técnicas que nem da saúde estão fazendo também o transplante de cabelo. É um negócio assim que você não acredita. Só para você ter uma ideia, da minha gestão como presidente, cabeleireiro fazendo calvície dentro do salão. Cabeleireiro. Tatuador fazendo calvície dentro do estúdio. Denúncia que chegou na sociedade, na Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, da minha presidência. Então, a gente manda para o jurídico então encaminha essa denúncia para o CFM, para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Porque a função precípua de uma sociedade médica de classe é proteger a população. Claro. Você tem que proteger a população dos maus profissionais. Então, eu tenho certeza, eu confio imensamente no CFM e na diretoria do CFM atual. Demais, confio demais em quem está lá. Ainda não tomaram as medidas legais, porque nós estamos passando por um período pandêmico em que isso tem que ficar para escanteio mesmo, porque existe uma hierarquia de valores em medicina. Então, a pandemia é muito mais importante do que isso. Nós temos que salvar a população da pandemia primeiro. Mas agora, com a pandemia recrudescendo, a gente acabando, nós então temos possibilidade de solicitar ao CFM que fiscalize isso para que a população não sinta esses efeitos. Claro, e é importante esse alerta aí que o Dr. Carlos Eduardo Leão está fazendo, porque a gente está falando sobre também aqui informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Lógico. Já demos aí vários itens importantes, sinais de alerta para você que está pensando em fazer um procedimento de implante capilar, enfim. É muito importante que o paciente tenha esse cuidado na hora de escolher. Total. O cuidado tem que ser. E o profissional... O paciente sabe. Ele chega no profissional e sente do profissional esse cuidado, né? Sim. Porque claro. isso faz parte... É uma relação de confiança. De confiança. Então, você chega e vê que o profissional está pensando na sua segurança, na sua confiança, né, Fernando? A gente fez uma reportagem na clínica, no consultório do Dr. Carlos Leão. A gente foi conhecer nossa reportagem Duda Ramos. A Duda foi lá? Foi lá. Eu tenho uma Duda, eu tenho uma filha Duda também. É mesmo? Então a Duda esteve lá no consultório do Dr. Carlos Eduardo Leão e a gente vai mostrar aqui como é feito o atendimento aos pacientes, o procedimento de implante capilar. Vamos conferir. Uma das questões estéticas que mais incomodam homens e mulheres ao redor do mundo é a queda de cabelo. Com a idade, sabemos que o traçado da linha capilar da testa acaba modificando. Além disso, questões genéticas e de outras ordens influenciam no processo de perda dos folículos. O médico cirurgião plástico Dr. Carlos Eduardo Leão é referência no universo do transplante capilar. O médico apaixonado pelo poder da cirurgia plástica na transformação de vidas compartilhou com a reportagem seus outros afetos: o tricolor fluminense, o cruzeiro e os registros com sua família. Suas técnicas e experiências já o levaram até mesmo para o sofá do icônico Jô Soares. Você vai ver o seguinte, a importância do transplante capilar na paciente que tem uma testa alta, como é que rejuvenesce isso. Então, por exemplo, isso aqui é a Mona Lisa que está no Louvre. Então eu faço a seguinte história para os meus pacientes que chegam aqui. Imaginemos se essa Mona Lisa viesse aqui no meu consultório e falasse: doutor Leão, eu estou vindo aqui porque eu tive uma perda de cabelo, né? E minha testa aumentou demais da conta, eu queria que o senhor desse um jeito para mim. Então, eu falo: Mona Lisa, vamos fazer um desenho aqui que eu acho que você vai ficar satisfeita. Aí eu operei a Mona Lisa, com esse desenho para baixar a testa e tal. Aí a Mona Lisa voltou aqui no consultório um ano depois assim, desse jeito que está aqui. Como é que fica isso na prática? Na prática é isso que você está vendo aqui. Observa o tamanho dessa testa e depois da cirurgia o tamanho dessa testa que você está vendo aqui. Vamos pegar agora, por exemplo, um exemplo com um homem acima de 55 anos. Isso aqui, então, é o nosso presidente Getúlio Vargas, que naturalmente já tinha uma calvície de tipo 2 ou 3, né? Você imagina que a testa está muito alta, ele não estava satisfeito, veio aqui na clínica, eu então preparei esse desenho aqui para ele, operei o Getúlio e ele ficou dessa maneira que você está vendo aqui. Você tem alguma dúvida de que esse aqui da direita é o mais rejuvenescido? Você reposiciona a linha anterior, você rejuvenesce o semblante, porque o primeiro sinal de envelhecimento facial do homem ou da mulher jovem é a testa alta. Então, quando você reposiciona, você melhora imensamente. Exemplo prático disso aqui.
Observa, esse aqui, olha a altura dessa testa e agora a altura dessa testa depois do transplante de cabelo. Vamos pegar agora mais jovens. Então, digamos que o Dom Pedro I viesse aqui na clínica porque ele tinha um textão danado, né? Isso aqui é de família, né? Ah, doutor Leão, vim cá operar, olha só, preparei o Dom Pedro com essa linha, ele gostou dessa programação, operei o Dom Pedro e ele ficou desse jeito. Qual dos três é o mais jovem? Parece pai e filho, né? Porque você reposiciona a testa no lugar certinho. Os atendimentos a pacientes interessados em conhecer a cirurgia plástica capilar iniciam com uma análise do couro cabeludo, bem como da saúde dos fios. Então isso aqui é uma tricoscopia muito importante, que a gente faz o exame do paciente. Então a gente vem aqui, ó, e coloca aqui e você vê o cabelo aumentado em várias vezes, para que a gente possa estudar o cabelo, né? A gente possa ver o cabelo saindo do poro. Você observa bem isso aqui, por exemplo, ó, é uma caspa, ó. Aqui, ó, olha lá. A gente está vendo aqui uma caspazinha, você vê que o cabelo está aqui mostrando que a gente tem alguns detalhes. Então a gente vê detalhes de todo o cabelo, né? A gente vê os poros do cabelo, ó, por onde o cabelo emerge da pele, está vendo aqui? Ó? Então está completamente normal, porque quando tem alguma coisa, Duda, isso aqui está vermelho, como se fosse um vulcão, está em erupção. Então olha lá como é que a coisa é bacana. Então isso é muito importante, esse tipo de exame. Para o Dr. Carlos Eduardo Leão, é uma missão levar saúde e autoestima para o mundo através da cirurgia plástica. E olha, esse propósito parece correr nas veias da família Leão. Que legal. Boa sorte para a família Leão. Muito obrigado. Muito legal. Adorei. O que eu mais gostei, a bandeira do Cruzeiro. A bandeira do Acho Cruzeiro. que aquilo engrandece o consultório de um jeito, Você doutor. sabe, eu sou capixaba e eu nasci numa família de tricolores, né? Porque só existe um tricolor, que é o Fluminense. Os outros têm 3 cores. Né? E o meu pai era conselheiro do Fluminense. Então eu nasci numa família de tricolores, sou tricolor. Mas vindo para Minas, eu tinha que torcer para alguém. E um tricolor só torceria para o Cruzeiro. Essa grandiosidade. Mas, doutor, interessantíssimo aí essa analogia que o senhor faz. Pegou ali Getúlio Vargas, só essa recomposição da testa ali. O primeiro sinal de envelhecimento facial do homem ou da mulher jovem é a testa alta. Então, quando você reposiciona o ponto, que nós chamamos de ponto A, quando você coloca o ponto A na posição certinha, aqui no homem é mais ou menos de 7 centímetros em relação a essa, entre as sobrancelhas. A gente chama de glabela, essa região aqui. Então, essa região terceiro aqui... olho. É aqui em cima, aqui, ó. Você mede 7 centímetros para cima é um homem e mulher 6. É o normal. É o normal. Então, isso aí pode ser um pouco menos, né? Não é nada exato. Medicina não é uma ciência exata. Mas é normalmente isso, 7 e 6. Mais que isso, já pode vender anúncio na Já testa. pode vender, Já pode... certamente. E grandes anúncios. Aluga-se. Aluga-se. Muito bem. Então, quando você reposiciona, você rejuvenesce o semblante. Impressionante. E aí... Você viu lá a Mona Lisa, viu o Dom Pedro I, você viu o Getúlio Vargas, como é que mudou de cara? Impressionante. É impressionante. E aí a pessoa, quando o senhor mostra isso, o paciente fica muito lisonjeado de ver que tudo pode se transformar. Muito importante em medicina, e principalmente em cirurgia plástica e estética, é a promessa que você faz ao paciente. Nós somos uma especialidade meio. Nós usamos todos os recursos que a gente tem para melhorar esse paciente. Nós mostramos tudo. Você viu o desenho que a gente faz ali e tal, que eu mostrei ali. Então a gente leva o paciente para o espelho, mostra o desenho, ele discute se ele gostou daquele desenho ou não, se ele quer um pouco mais de entrada ou menos de entrada, porque mulher não tem entrada. Então essa opção a gente não dá para a mulher. Nós temos que fechar isso aqui. O couro cabeludo da mulher não permite entradas, mas no homem permite. Então tem uns homens que querem mais entradas porque a família é assim, fica até mais natural. Então a gente desenha e mostra para eles aquilo que é possível para a gente. Então, por exemplo, é muito importante dizer para eles que sempre é possível a necessidade de um repasse, de você fazer um outro tempo cirúrgico para dar mais densidade. O tempo varia. Varia. E aí é o seguinte, doutor Leão, por que você não faz tudo de uma vez só? Porque não tem área doadora suficiente. Eu não posso tirar tudo de uma vez e colocar. E às vezes aquele cabelo que eu coloquei ali, porque veja bem, Fernando, vamos pegar você não precisa de fazer transplante de cabelo, mas se precisasse. Se eu colocasse cabelo no meio do Vamos seu... falar a verdade. Claro que eu preciso, né? Eu já fiz uma vez, estou precisando aqui recompor. Era sobre isso que eu ia perguntar. Quanto tempo demora? Eu fiz, deve ter uns 7 anos? 5 anos. 5 anos. Mas com 1 ano depois da cirurgia, você já pode fazer um segundo tempo.
A gente espera sempre 1 ano para você fazer um segundo tempo, porque até com 9, 10 meses ainda aparece cabelo que você transplantou e ainda não eclodiu. Então, essa possibilidade do repasse a gente faz com 1 ano. Então, o repasse tem que ser sempre colocado ao paciente. Por quê? Porque a expectativa, né, é dele virar um Sansão. E você tem que abrir coração para ele, né? Porque ninguém vai virar Sansão, né? Vai sair com cabelo pro vento, uma ali, juba, né? um roqueiro de heavy metal, né? Mais ou menos, Pega no tranco, vai. Doutor, eu quero comprar um carro conversível para o meu cabelo ficar ao vento. Isso não existe. Então, tem que ser menos, né? Então, a expectativa é muito importante. Agora, é também muito importante você conhecer a real expectativa do seu paciente. Porque se ele espera sair esse roqueiro que você está falando aí, talvez seja melhor não operar. Porque a gente não consegue fazer isso. A gente deixa um careca sem ser careca. Ou seja, o paciente que é careca, ele vai sair depois da cirurgia. Ele não vai ser mais, não vai ser mais ponto de referência. Não é referência ali, mais. atrás do careca. Você não. bateu no ponto. Ele deixou de ser referência. Mas também não vai ser ali, atrás do cabeludão. Não, não vai ser. Ali atrás daquele senhor. Daquele senhor. Pronto. Ou daquela senhora. Ficou. Não é? É mais ou menos. Ficou melhor. Ficou melhor. Doutor, a gente vai fazer um intervalo e volta para falar sobre mitos e verdades. Quer ver um mito e verdade que a gente vai falar no próximo bloco? Por exemplo, é verdade que é o avô materno que define a calvície? Não. Peraí, depois do intervalo, a gente volta daqui a pouco.